Então, continuando, nós vamos fazer a aula 7 de Física 3, ainda o assunto de refração. Nós vamos falar sobre reflexão total e o ângulo limite. Quando a luz passa de um meio de índice de refração maior para o índice de refração menor, o raio de luz afasta-se da normal. Por exemplo, da água para o ar, ele afasta-se da normal. Se eu for aumentando o ângulo de incidência, vamos chegar a uma situação em que o raio vai sair rasante à superfície. Mais ou menos assim, ó. Se isso é uma lanterna que gera esse feixe de luz, à medida que eu vou abrindo o ângulo de incidência, o raio refratado vai afastando-se da normal. Quando o ângulo de incidência é igual a um chamado ângulo limite, o raio sai rasante à superfície. Então, a condição para ocorrer reflexão total é que a luz passe do meio mais refringente para o menos refringente, ou seja, do índice de refração maior para o índice de refração menor, por exemplo, da água para o ar. O ângulo de incidência deve ser igual ou superior ao ângulo limite para que ele bate e volte para o outro meio. Só um minutinho, segura aí, minha assistente, vou pegar um pincel. Eu fotografei e vou te mandar assim. Agora eu vou bagunçar meu desenho. Se eu incidir com um ângulo menor do que o ângulo limite, ele vai passar para o outro meio. Ó. É o que eu escrevi aqui. Se ele incidir com um ângulo menor do que o ângulo limite, vai ocorrer uma refração. Ele vai para o outro meio. Se eu aumentar o ângulo I de tal sorte que ele saia rasante, eu chamo esse ângulo de ângulo limite. Então, se ele incidir com um ângulo igual ao ângulo limite, o raio sai rasante à superfície. Se eu insistir e colocar uma abertura maior do que o ângulo limite, ele volta para o meio de origem. A esse fenômeno nós chamamos de reflexão total. Então, para ocorrer a reflexão total, ele tem que incidir com um ângulo maior do que o ângulo limite. Aqui, ó, se ele incidir com um ângulo maior do que o ângulo limite, ele bate e volta para o meio de origem. Esse ângulo limite pode ser calculado pela expressão índice de refração menor sobre o índice de refração maior. É só você lembrar que lá em matemática, o valor do seno é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Então, o índice de refração o seno do ângulo não pode ser maior do que 1. Portanto, vai ser sempre o menor sobre o maior. Geralmente, esse menor é o ar. Geralmente. O outro é a água, é o vidro, coisa similar. A principal aplicação do ângulo limite são as fibras ópticas. Tanto utilizadas nas internets, nos meios de comunicação, como na medicina. Para você fazer imagens lá de uma artéria entupida do coração, até dentro, até mesmo no acidente vascular cerebral, porque uma fibra óptica ela pode ser mais fina que o fio de cabelo. Como essa fibra óptica? São dois materiais transparentes e flexíveis, um chamado, acompanha aqui minha assistente, um chamado de casca, o outro de núcleo, outro chamado de núcleo. Então eu tenho, observe, uma onda eletromagnética, que pode ser a luz, por exemplo. Quando ela bateu aqui, ó, ela vai fazer um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite e vai voltar para o meio. Bateu aqui outra. É uma sucessão de reflexões totais de tal sorte que eu consigo fazer a luz ou uma onda eletromagnética, como a de internet, caminhar por uma trajetória não retilínea. Corto uma artéria calibrosa do corpo humano aqui ou na virilha, coloco uma fibra óptica com uma câmera na ponta, vou lá dentro do corpo com o paciente acordado, avaliar, por exemplo, o entupimento de uma artéria cardíaca.
Tranquilo? Nas atividades essenciais, o exercício número 2 disse: Enem, a banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras óticas que permitem acessos à internet com velocidade de 1 GB por segundo, o suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabyte por segundo, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra ótica é composta basicamente de um material dielétrico, isolante elétrico, uma sílica ou um plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central, em volta por uma camada também de material dielétrico com índice de refração diferente do núcleo. A transmissão em uma fibra ótica acontece de forma correta se o índice de refração do núcleo, que eu chamei de 1, tem que ser maior do que o da casca, que eu chamei de 2. A luz vai passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, só a reflexão total do meio de índice de refração maior para o menor. Então, na fibra ótica, eles sempre perguntaram a comparação entre o índice de refração do núcleo e da casca. O núcleo tem que ter índice de refração maior. Quanto maior o índice de refração do núcleo em relação à casca, mais fácil ocorrer a reflexão total. Então, no exercício número 2, a resposta é a letra B de bola, superior e ocorrer uma reflexão interna total. Vamos voltar à nossa teoria. Prismas. Esse é um prisma óptico, é um prisma de seção triangular. Aonde bater a luz do prisma, eu vou chamar de seção principal. E vou ampliar aqui para você. Uma luz monocromática, constituída de uma única cor. Aqui, minha assistente. Porque se ela for policromática, por exemplo, a luz branca, ela se separa nas cores do arco-íris, também chamado de espectro visível. Vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz policromática, ao atravessar o prisma, há uma decomposição. Por isso, vamos usar uma luz monocromática, de uma única cor. Por conveniência, eu chamo esse ângulo aqui de incidência na primeira face, refração na primeira face. Por conveniência, eu chamo esse de R2 e esse de 2. Para quê? Para que a fórmula seno I vezes N1 seja igual a seno R vezes N2 nas duas faces, tanto nessa quanto nessa. Posso fazer para I1 e R1, como posso para R2 e 2 aplicar a mesma fórmula. Esta equação, na hora de resolver os exercícios, você vai usar muito. As relações matemáticas são esse ângulo A, que é chamado de ângulo do prisma, ou ângulo de abertura do prisma, ou ainda ângulo de refringência do prisma. Esse A é igual a R1 mais R2. Por isso a conveniência de chamar assim, porque fica mais fácil de decorar. Se o raio não tivesse encontrado com o prisma, ele teria seguido essa direção. Como ele atravessou o prisma, ele veio para cá, ele sofreu esse desvio, chamado de desvio total. O desvio total vale I1 mais I2 menos A. A condição para que o desvio sofrido pela luz seja mínima é que R1 seja igual a R2. Sempre que R1 for igual a R2, I1 será igual a I2. Na entrada de filmadoras, máquinas fotográficas, equipamentos ópticos sofisticados, microscópios, telescópios, às vezes é interessante desviar a trajetória da luz. Você faz com mais eficiência, com mais qualidade, se utilizando os chamados prismas de reflexão total. Neste caso, ele desvia a luz de 90 graus.
é um chamado desvio simples. Esse é um triângulo isósceles retângulo. Ele incide aqui com 45. O material tem que ter um índice de refração maior do que raiz de 2. Se for igual a raiz de 2, ele vai sair rasante à superfície. É o exercício número 4. Ele deu o desenho e perguntou qual era o menor índice de refração para o raio sofrer esse desvio. Triângulo, retângulo, isósceles, esse ângulo é igual a esse, vai dar 45 graus. Considerando ele como sendo o limite, seno de L o menor índice, que é o ar, sobre o índice do material do prisma que ele quer saber. Raiz de 2 sobre 2, 1 sobre N. Aqui, ó, você multiplica cruzado. Raiz de 2 vezes N igual a 2. N igual a 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, N igual a raiz de 2, letra B de bola. Bem tranquilo. Vou voltar para o exercício número 1 dos essenciais. Antes de serem usados em lojas, os diamantes passam pelo processo de lapidação, no qual se cortam as laterais da pedra, que passam a ter muitas faces. A luz branca incidente no diamante pode sofrer decomposição e mostrar as cores do arco-íris. Quando ocorre essa decomposição, o diamante tem um comportamento similar a um prisma óptico que decompõe a luz branca nas cores do arco-íris. Resposta letra E. Finalmente, o exercício número 3, também do Enem. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Esse fenômeno óptico é consequência da resposta, letra A, refração da luz das camadas de ar próximas ao chão quente. Olha como é isso, querido. O cara está andando num deserto. De repente ele olha lá na frente e vê uma poça d'água. Nossa, ele viu água no deserto. Caminha e a poça parece que vai afastando dele. Ele está ficando maluco? Não. É um fenômeno óptico fácil de ser explicado, chamado de miragem no deserto. Olha que bacana. O cara está no deserto. As camadas de ar próximas à areia estão muito quentes, portanto, rarefeitas, com índice de refração menor. Então, o ar quente tem índice de refração menor. Quando a luz proveniente desse objeto, no meu desenho um cacto, vem em direção ao solo, da camada de índice de refração maior para menor, ele afasta da normal. Afasta tanto que ele sofre uma reflexão total nas camadas mais aquecidas. A pessoa vê um cacto por visão direta e um outro como se ele tivesse as margens de um lago. Daí se chamar de miragem. Resposta letra A. Refração da luz das camadas de ar próximas do chão e mais quentes. Qualquer dúvida nos exercícios para a sala, nos exercícios, para casa, nos propostos, é só me encaminhar, que eu tenho o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado, um beijo, um abraço a todos.